Boa noite, eu sou o Dayan, filho da Adriana e do Damasio, sou mais novo. E o tema de hoje é: o amor insiste e não desiste. O verso de hoje está em Lucas 15:24, e faz parte da história de um pai que não desistiu do seu filho, porque este, meu filho, estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Lucas 15:24. Nós também não devemos desistir. Vários estudos comprovam que nós precisamos um dos outros, mesmo quando aparentemente estamos em uma boa situação. Quando ajudamos aos outros e nos damos ao serviço para o semelhante, somos beneficiados com altos níveis de dopamina e serotonina, que são hormônios da felicidade. Essas substâncias aumentam nossa autoestima, positividade e entusiasmo, assim tendo uma melhor qualidade de vida. Nos tornaremos mais fortes e ainda motivaremos os que estão ao nosso redor para fazer o mesmo. Os textos-chaves para o estudo de hoje são: Então lhe propôs Jesus esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa-as no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Ou, qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compassivo dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o e ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Vamos ouvir a mensagem de hoje? Muito bem. Graças, Dayan. Bom, vamos começar. Essas são as histórias que a gente vai trabalhar hoje, né? Aprender o que que a gente pode aprender mais sobre elas. Damásio, há um tempo atrás, participando aqui no grupo, fez um sermão que falava sobre essas três histórias. A gente vai ver algumas coisas que a gente vai revisar e outras coisas novas, né? O interessante desse tema de hoje é que diz: o amor, ele insiste e não desiste. E eu fiquei pensando em muita coisa que a gente insiste e não desiste. Relacionamento conjugal. Quantos aqui já passaram por momentos que você insiste e não desiste? Pense em outra coisa, filhos. Quantas vezes quem tem filhos insiste e não desiste? Não é fácil, principalmente quando chega na adolescência, né? Mas a gente que ama insiste e não desiste. Outra coisa que a gente insiste e não desiste, problemas que acontecem no trabalho e situações que cada um sabe o que já passou, mas a gente insiste e não desiste. Aqueles que precisam ouvir a verdade. Quantas pessoas a gente já teve a oportunidade de falar e a pessoa não quis escutar? O amor insiste, não desiste. Ministério, tantas coisas que a gente faz na obra
E às vezes a gente passa alguns problemas tão difíceis, encontra resistência, mas a gente insiste, não desiste. Hoje a gente vai ouvir muito disso. Outras coisas que a gente insiste e não desiste e não deve desistir nunca é busca da fé. A gente luta para aumentar a nossa fé, pede a Deus. A gente não deve desistir. Interceder por aquele que está doente. Ter saúde. Ai, como a gente clama para ter saúde. Para emagrecer mais um pouquinho, para poder ter energia, para conseguir que Deus nos use para fazer a obra que Ele colocou nas nossas mãos. Mas a gente insiste, não desiste. O controle da alimentação, né? Exercícios físicos. Tentar a cada dia, não desistir nunca. Outra coisa que a gente insiste e não desiste de viver. Tantas pessoas nesse mundo que estão desistindo, né? Às vezes passa por aqui pela janela, barulho, o som da ambulância, e aí a gente já sabe o que é. Alguém no prédio, 80% de chance de não ser um infarto, alguma coisa, mas ser suicídio, né? O índice de suicídio tão alto, mas a gente insiste em viver e não desiste de viver. O que mais? O que mais que você pensou? Eu coloquei no grupo, assim, eu não sei quantos viram, até tentei colocar no espanhol, que eu não sei se eu acertei a escrita direitinho, mas eu tentei, não desisti. Mas o que que vocês pensaram? O que que aconteceu, já aconteceu na vida de vocês e que vocês persistiram, insistiram e não desistiram? Consegue pensar em alguma coisa? No finalzinho eu quero saber, tá? Aquilo que pode contar, é claro. Bom, o tema de hoje deixa como muito importante o fato da gente não desistir de ninguém, nunca. Ninguém, né? Às vezes é fácil não desistir de alguém que a gente ama muito, e aquele que a gente não conhece. E aquele que passa e está do nosso lado, um vizinho que a gente não tem muito contato. A gente não pode desistir de ninguém, qualquer que seja essa pessoa, nunca. Esse capítulo 15 do livro de Lucas, dos versos que o Dayan leu, ele fala de um imenso amor e graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. E o seu amor que sempre surpreende a gente. Você pode ler a Bíblia várias vezes, e toda vez que a gente lê, a gente se surpreende como ele consegue mostrar o seu cuidado, o seu carinho por todas as pessoas que ele entrou em contato, né? A gente sente, você vai ler o Libertador, no caso, o Desejado de Todas as Nações, como Jesus tratou a todos, até aqueles que eram inimigos deles, né? Dele, né? E Jesus tinha uma atenção especial para aqueles marginalizados, que andavam deixados de lado pelos líderes religiosos. Os fariseus, no tempo de Jesus, eles queriam viver por aqueles padrões mais elevados, né? E eles chegavam num ponto que eles achavam que eles estavam tão santos, que eles nem encostavam no pecador, que é para não se contaminar. Já tem, a gente percebeu isso na história do samaritano, né? Nem chegava perto, nem fariseus, nem saduceus. E eles achavam o pecado tão repugnante que eles nem pensavam em ajudar essas pessoas. Eles deviam ter insistido e não ter desistido, né? Porque há um tempo atrás a gente vai lendo na história que eles tinham que o povo de Deus ele tinha o cuidado de pelas viúvas, pelos órfãos, e depois aquilo foi se acabando e a gente não entende por que chegou onde chegou. Os fariseus eles olhavam para Jesus e questionavam por que Jesus dava atenção para aquele povo, eles eram pecadores, e outra coisa, ele não dava só atenção, ele se tornava amigo deles. Que absurdo, os fariseus achavam absurdo Jesus se associar com pessoas daquele tipo, né? Não é de estranhar que os fariseus não entendiam Jesus, né? Para entender, eles teriam que sentir amor por essas pessoas. Receber pecadores, comer com eles, significava ter um íntimo relacionamento com essa classe de gente que, para os fariseus, não merecia nenhum respeito. E Jesus não só respeitava, mas estava ao lado deles, fazia gentileza, tornava-se amigo, jantava com eles. E isso não parecia lógico para os fariseus.
E Jesus responde a pergunta, né? Por que que você anda com eles? Porque, cara, o senhor é um mestre, mas está andando com esses pecadores, com esses fora da lei, com essas pessoas que não conhecem, vivem marginalizados. E Jesus responde com as parábolas que o Dayan leu. E a pergunta continua hoje. Devem os cristãos ter relacionamento íntimo com aqueles que não são cristãos? Ah, a gente sabe essa resposta, né? Mas as perguntas deixam aí para a gente pensar. Porque às vezes a gente pensa que não é todo mundo, é só algumas pessoas, né? Mas a missão, o ID, não disse para quem especificamente, é só para um grupo, né? Era para todo mundo. Devem os cristãos ir ao mundo, receber amigos mundanos e considerá-los como seus amigos mais íntimos? E aí, olha o nome, né? Amigos mundanos. Já parece um certo preconceito. Bom, essa pergunta é muito prática. Se você olhar para a sua lista de amigos íntimos, quantos deles não pertencem à sua família e não são cristãos? São muitos? São poucos? Os fariseus, eles não conseguiam entender como alguém que era tão santo poderia gostar tanto de pecadores. Bom, as histórias que Jesus contou para eles ensinavam algumas coisas para a gente. E a gente vai ver 3 histórias. Na verdade, a gente vai ver 4 histórias. Porque numa história tem 2 histórias. Né? Então, são 4 histórias. Histórias número 1. A história da ovelha perdida. Jesus destaca a alegria que existe em ajudar aqueles que estão perdidos. Poxa vida, aquele pastor tinha 100 ovelhas. Uma fugiu. Ele deixou as 99 no curral e foi procurar o que estava perdido. Ele foi ajudar pecadores. E a gente precisa fazer a mesma coisa que ele fez. Ir aonde os pecadores estão. Nós somos profissionais de todo tipo, né? Professores, médicos, engenheiros, profissionais de todas as áreas. E nessas profissões, Deus nos ajuda a ter contato com tantas pessoas, bancários, né? Da massa bancária, né? Você é professor mesmo, que lida com tantas crianças e com elas as suas famílias. Quanta gente a gente tem contato trabalhando. Deus nos deu essas funções para que a gente entre em contato com as pessoas que estão lá e que precisam ser resgatadas, né? Onde moramos, onde estudamos, pessoas carentes de Jesus. Mas como é que a gente vai alcançar essas pessoas sem colocar a gente numa situação de perigo? A gente se envolve com a pessoa, não com aquilo de errado que a pessoa está fazendo, né? Como é que a gente vai se relacionar e saber esse limite? Até tem uma piadinha, né? Diz que sobre o agente secreto do evangelho. O pessoal fala assim: tem cristão que é agente secreto do evangelho. É tão secreto que ninguém sabe que ele é cristão. A pessoa passa anos na faculdade. Você teve algum problema com sábado? Não. Você teve problema com aulas na sexta-feira à noite? Não. E aí você descobre que ninguém sabia que ele era adventista, por exemplo. Né? Esse é secreto mesmo. E também tem uma perguntinha que diz assim: se você fosse acusado num tribunal de ser cristão, se você tivesse no tribunal e fosse acusado de ser cristão, alguém poderia ter provas para condenar você? Né? Você tinha que ser realmente um cristão para ter provas de que você era um cristão. Será que alguém poderia provar que você é um cristão pela sua vida, mesmo que seja para condenar você? Bom, voltando à história. Gostamos de ir à igreja e pensamos que qualquer pessoa que for à igreja terá o privilégio de nossa amizade. Mas realmente, se preocupar com o próximo é uma coisa que não é para todo mundo, né? Devia ser, mas não é todo mundo que se preocupa com o próximo. Mas se você preocupar com o próximo, você será como aquele bom pastor, que mesmo tendo amizade dentro da igreja, você também tem um trabalho lá fora a fazer. Às vezes a gente fica acomodado em estar na igreja, estamos escutando, estamos orando, estamos ouvindo a palavra, mas e as pessoas que estão lá fora? A gente fica acomodado dentro da igreja, e as pessoas que estão lá fora? A gente não deve desistir.
e a gente deve continuar insistindo. Bom, no final dessa história, quando a ovelha perdida é achada, há uma felicidade geral, né? O pastor fica todo feliz, comemora e tem alegria. Aí diz assim: achando-a, põe sobre os ombros, cheio de júbilo. A alegria do pastor é maior do que a alegria da ovelha. Fazer um serviço para salvar outras pessoas torna a gente mais feliz do que a pessoa que foi salva, né? Tem uma historinha também que conta de um rapaz que ele estava assim numa floresta, dessas florestas que existem no Canadá, no norte dos Estados Unidos, que fica muito gelado e que neva, né? E esse rapaz estava perdido nessa floresta. E ele andou procurando um lugar para poder se aquecer e ele desistiu, cansou de insistir, desistiu. E ele sentou perto de daquelas árvores, né? E falou assim: bom, eu não tenho mais o que fazer, eu não aguento mais andar, eu já estou congelando, eu vou desistir. E ele desistiu, sentou e esperou a morte chegar. Mas ele começou a ouvir um grito, né? Um gemido. Estava lá bem longe. E ele se concentrou nesse gemido e ele levantou e falou assim: gente, tem alguém gemendo por aqui, gritando. Será que está pedindo socorro? E ele começou a andar atrás daquele som. E ele achou aquela pessoa. E a pessoa estava ferida, não tinha como andar. O que ele fez? Ele pegou a pessoa, escorou no ombro dele, botou um braço por cima, né? Segurou na cintura e foi arrastando aquela pessoa. E ele andou, eles andaram vários quilômetros, até que ele viu uma luzinha lá longe e falou assim: olha, tem uma casa ali. E aí ele foi andando até chegou naquela casa. Chegou naquela casa, tinha gente, o pessoal recolheu os dois, ele sentou, cuidou do ferimento da pessoa que estava com ele, e aí todos ficaram se aquecendo numa lareira, tomaram provavelmente um Nescau quente e se aqueceram, e ele parou para pensar que ele não morreu e que ele estava salvo também. Ele não tinha nem percebido que ele estava salvo. Ele salvando a pessoa, ele salvou a si mesmo e ele já tinha desistido. Nunca vale a pena desistir, né? A gente tem que insistir. Bom, o pastor não desistiu da ovelha. História número 2. Essa é a história da moeda perdida. Aqui Jesus fala da felicidade de ajudar aquele que está perdido dentro de casa. Mas ele não está falando só assim, dentro da própria família. Meu pai e minha mãe, que não são adventistas, e eu tenho que achá-los. Isso também. Tenho que ajudar a salvá-los. Mas ele fala dentro da própria igreja. Aquela ovelha, ela sabia que estava perdida, né? Porque ela sentiu frio, ela sabia que estava presa e etc e tal, mas ela não sabia voltar para casa. O pastor teve que buscar ela lá fora. A moeda, ela estava perdida, mas moeda não sabe de nada, moeda não tem consciência. Então, são pessoas dentro da igreja que estão perdidas dentro da igreja, não sabem que estão perdidas e também não sabem como voltar, porque elas não acham que estão perdidas. Essa história da moeda perdida é muito importante, porque a gente também pode ser essa moeda. Já pensaram nisso? Bom, a moeda estava perdida em casa. Ela não sabia que estava perdida, não sabia como ser achada. Às vezes, a gente desiste cedo demais daqueles que estão perdidos dentro da própria família. Mas a gente não pode desistir dos da nossa própria família. E a gente não pode desistir da nossa própria igreja. Devemos ser como essa mulher da história que Jesus contou. Quando perdeu alguma coisa em casa, ela procurou quanto tempo? Ela procurou até encontrar. Ela procurou diligentemente. Muitos estão perdidos dentro da igreja e não sabem, eles não sabemos quem são, mas a gente precisa procurar. E eles também não sabem que estão perdidos, precisam ser encontrados. Não podemos desistir deles. E, como eu falei, temos que ter cuidado, porque a moeda pode ser eu, né? Estou na igreja e não sei que eu estou perdida dentro da igreja. Isso pode acontecer? Pode sim. Será que os perdidos em sua própria casa ou igreja sabem quão importante a vida deles é para você?
Às vezes, se a gente não disser isso para eles, eles nunca vão saber. Eles sabem que são merecedores das suas orações e intercessões por anos. É bom, às vezes, a gente falar, olha, estou orando por você. A pessoa fica feliz em saber que tem alguém orando por ela. Será que, às vezes, a gente desiste cedo demais dos nossos vizinhos ou daqueles colegas de trabalho que a gente vem falando há tanto tempo e não escuta? Nossos amigos, nossos parentes? A gente não deve desistir de buscar diligentemente por aqueles que estão perdidos em nossa própria esfera de vida. Bom, perceba novamente, né? A mulher diz: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Ajudar os outros é motivo de alegria, principalmente para a gente. A história número 3, Jesus diz que, assim, que Deus ama ao que não merece nem ser amado. É a história do filho pródigo. Ele sabia que estava perdido, porque ele decidiu sair e ficar perdido, mas ele também sabia como voltar. Com as mesmas pernas que ele foi, ele voltou. Dentre tantos pontos que poderiam ser destacados nessa história, como tantos sermões já contaram, escolhemos apenas um, que é: Deus aceita os pecadores como eles estão. Deus vai transformar a gente aos poucos, mas ele aceita do jeito que a gente é. A gente volta para ele do jeito que a gente está. E as pessoas lá fora não precisam saber disso, de que Deus aceita eles do jeito que eles estão. Pode vir do jeito que você está. Deus vai te aceitar. Às vezes a gente coloca tanto empecilho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Deus aceita a pessoa do jeito que ela está. A mudança vai ser de dentro para fora, é o Espírito Santo que faz, não é a gente. O pai aceitou o filho antes mesmo que este se limpasse. Ele não desistiu. Ele foi o primeiro a ver o filho lá longe. Isso porque ele estava esperando. Ele não desistiu. Ninguém gostaria de tocar aquele filho. Ele estava misturado com porcos, ele estava fedendo, maltrapilho, imundo. Mas o pai não estava nem aí. O pai estava disposto a tocá-lo, a abraçá-lo, a beijá-lo. E foi isso que ele fez. Porque os pais aceitam os filhos como eles estão e como eles são, sempre. Sei que devemos buscar aqueles que amamos, mas o grande desafio é buscar, insistir e não desistir. Não desistir daqueles que conhecemos e não desistir mais ainda daqueles que a gente nem gosta de estar por perto. Deus nos diz que a gente não deve desistir e é nossa obrigação buscar. A sua experiência cristã é demonstrada pela maneira como você trata as pessoas que pensam de maneira diferente da sua. Que difícil isso, né? Aceitar uma pessoa que não concorda com você, que está sempre pensando diferente, está sempre contra aquilo que você fala. É isso, amor, né? O amor faz isso com a gente. E perceba novamente que repete a história, né? Terminamos de novo com a alegria do reencontro. E no verso 24 diz assim: e começaram a regozijar-se. Sempre é feliz quando algum pecador se arrepende. Tem festa até no céu. E a última história é dentro dessa mesma história, porque o pai, ele não tinha, como o Damasco falou naquele sermão, eu não sei se vocês se lembram, né? A história, se a história fosse chamada assim, o filho perdido, teriam dois, né? É o filho pródigo, aquele que saiu, gastou tudo. Mas o pai tinha dois filhos e os dois estavam perdidos. Um estava perdido fora da igreja e o outro estava perdido dentro de casa, dentro da igreja, né? Jesus ensinou que os que não amam estão perdidos. É interessante, né? Se a gente não ama o perdido, quem está perdido somos nós, né? Ora, o filho mais velho estava no campo e quando voltou, ao aproximar da casa, ouviu músicas e danças. Ah, o que que é isso? O que que está acontecendo? Ah, seu irmão voltou. E aí a fofoca correu, né? Ah, botaram roupa nele nova, botou um anel novo, matou um novilho para a festa dele. E o que que o irmão sentiu? Ah, feliz da vida, porque o irmão dele tinha voltado. Não, ele ficou muito chateado. Ele ficou reclamando com o pai. E o pai amava tanto o filho que também não desistiu dele, né? O pai podia ter ficado lá na festa e falar assim: ah, ele não quer, deixa ele para lá. Mas o pai saiu da festa e foi lá conversar com esse filho que também estava perdido, só que perdido do lado
pai estava ali do lado dele, e mesmo assim, ele estava trabalhando, ele estava frequentando a igreja, ele ia em todos os cultos, ele era líder de departamento, ele era líder do trabalho missionário, ele fazia o trabalho, era diretor de desbravadores, ele era líder de pequeno grupo, né? Ele estava ali do lado, estava trabalhando, ele estava no campo, ele estava pregando o evangelho, trazendo para os dias atuais, mas estava perdido. E o pai aceitou ele também do jeito que ele estava e foi lá conversar com ele. Essa parte da história não tem fim. A gente não sabe como acabou. Se o filho se arrependeu e resolveu falar com o irmão, a gente não sabe o final da história, né? E também a gente não sabe o final da história dos fariseus que estavam conversando com Jesus. Jesus saiu de lá, de onde estava tendo a festa com os pecadores, né? E foi falar com os fariseus, porque Jesus se preocupava com eles. Jesus também não desistiu dos fariseus. Agora, a gente também não sabe o final da história, a gente não sabe quais daqueles fariseus resolveram parar, pensar e falar, não, é isso mesmo, e mudar de vida, né? Nicodemos, ele era dos grandes, né, lá naquela época, os grandes religiosos, e ele ouviu e se converteu. Muitos outros também, o próprio José de Arimateia, né, e muitos outros que a gente não conhece, mas daqueles fariseus que conversavam com Jesus, a gente não sabe. Bom, falei bastante, perdi aqui onde a linha, mas vamos lá. Além disso, o pecado desse irmão era de alguma forma se sentir superior. Ah, essa parte é interessante para a gente falar. Superior a seu irmão mais moço, superior ao pai. Interessante, né? Interessante é que aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus têm uma forte tentação de sentir que são superiores, sem perceber que um sentimento de superioridade é sempre um problema espiritual. Quantas vezes a gente já passou pela cabeça, a gente já viu pessoas pensando assim, ah, eu conheço a verdade, eu tenho conhecimento de toda a Bíblia, então fulano não tem. Então, é como se eu fosse mais importante ou superior do que aquele, porque eu conheço mais a verdade do que aquele que não estuda. E isso já é um problema bem sério. E muitos estão se gabando da verdade, perdidos dentro da própria igreja, né? Não que não seja bom saber a verdade, mas a gente não deve se julgar melhor do que ninguém. Na realidade, eu lembro até de um filme que os meninos gostam de assistir, que é do Homem-Aranha, que diz assim, eles sempre falam para mim, mamãe, é como aconteceu com o Homem-Aranha. Era Homem-Aranha? Acho que era Homem-Aranha. É assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem a verdade, mas com a verdade vem grandes responsabilidades, né? Então, a gente não é melhor nem pior do que ninguém, mas a gente tem muito mais responsabilidade porque tem muito mais conhecimento da verdade. Bom, se Satanás cochichar o seu coração que de alguma forma você é superior, caia de joelhos no chão e diga, Senhor, por favor, não permita que eu seja como o filho mais velho. Porque às vezes a gente não percebe que o garoto que estava mais perto do lar, mais perto de casa, era o que estava mais longe do pai. Enfim, e aí? Devem os cristãos serem amigos chegados dos que não são cristãos? Bom, foi com essas parábolas que Jesus respondeu aos seus acusadores, né? Nunca é certo amar o pecado, claro, mas nunca é errado amar os pecadores. O cristianismo verdadeiro é aquele que acontece quando a gente odeia o pecado e verdadeiramente ama aqueles pecadores e a gente não desiste deles. A ovelha perdida representa quem está perdido fora da igreja. Não desistamos deles. O pastor não desistiu da ovelha. A moeda apresenta quem está perdido dentro da igreja e não sabe que está perdido. Não desistamos de despertá-los. A mulher não desistiu da moeda. O filho pródigo representa quem se perdeu por escolha e sabia que estava perdido. Não desistamos de buscá-los. E se ele voltar, que a gente aceite. O pai não desistiu do filho, de nenhum dos dois, né? Jesus não desistiu dos fariseus, dos pecadores, nem de nós. Você está disposto a amar de tal forma, a insistir e não desistir? Eu pergunto isso para mim também. Eu não tenho ideia sobre que tipo de ministério Jesus tem em mente para você. Talvez você também não tenha,
ou já está até envolvido nesse ministério. Mas, com certeza, qualquer que seja o ministério que ele tenha escolhido para você, ou que você vai descobrir, ou já tenha descoberto, já esteja trabalhando, vai ser o ministério do amor, porque sem esse amor, a gente não vai ser salvo, nem vai conseguir salvar. Com certeza, Deus quer que a gente ame o outro, que a gente ajude a carregar as cargas do outro e traga aquele outro de volta ao lar. Que tal a gente amar mais, insistir e nunca desistir, né? Aí, quem sabe, talvez a gente encontre alguém que não seja fácil de ser amado, mas que a gente ame. Talvez a gente encontre alguém que seja diferente da gente, mas a gente peça a Deus que nos ajude a se aproximar dessa pessoa. Talvez nós deixemos o caminho costumeiro, assim como fez o bom pastor, e vamos para outro caminho ajudar a salvar o perdido. Que tal abrir mão dos nossos interesses para estender a mão para ajudar aquele que precisa? E a alegria dos que cumpriram a missão vai ser a nossa alegria, né? Oremos com sinceridade a esse respeito. Uma oração mais ou menos assim. Senhor, que os filhos perdidos que desejam vir a Jesus, que queiram voltar para casa ou que estejam no mundo procurando liberdade, chamem a minha atenção. Mostre-me, Senhor, como o Senhor quer que eu ajude essa pessoa com amor. Me ensine a insistir e nunca desistir. Amém. Que essa seja a nossa oração.